Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje ela vai se tratar sobre o assunto distribuição de frequências, tá? É um assunto super interessante e que envolve questões também de cálculo, construção de tabelas e envolve novamente a questão de porcentagem, tudo bem? Então vamos lá. Termos importantes quando se fala de distribuição de frequência. O primeiro termo que vem à cabeça é a frequência, tá? Que é a quantidade de vezes que o mesmo valor de um dado é repetido. Os dados brutos são os dados originais, ainda não numericamente organizados após uma coleta de informações. E o ROL é a ordenação dos valores obtidos, que são os dados brutos, em ordem crescente ou decrescente de grandeza numérica ou qualitativa. Que nós sabemos que existem dois tipos de variáveis, as variáveis quantitativas, que representam números, e as variáveis qualitativas, que representam qualidades. Então nós vamos nos ater ao passo de construir tabelas, sempre devemos ter em mãos os dados já previamente organizados. E quando eles estão organizados, nós dizemos que eles estão em RAW. Bem, vamos para o primeiro exemplo. Em uma escola de informática, é ofertado um curso em que os alunos devem concluir sucessivamente 3 níveis: o iniciante, o intermediário e o avançado. A tabela a seguir apresenta o número de alunos matriculados nesse curso em cada nível de estudo. Então, olhando a nossa tabela, nós temos o título, tá? Alunos do curso de informática, e nesse caso duas colunas. Na primeira coluna nós nos referimos ao nível, iniciante, intermediário e avançado, e temos também o total. O número de alunos, que nada mais é do que a frequência, tá? Que é a quantidade de vezes que determinado item aparece. Então, o iniciante, alunos de informática matriculado como iniciante, nós temos 27. Intermediário, 21. E avançado, 12. O que totaliza, tá? 60. Bem, nessa tabela, a segunda coluna ela apresenta a quantidade de alunos matriculados por nível de estudo. Então, cada quantidade ela corresponde à frequência, ou também chamada de frequência absoluta. Tá? Para que possamos visualizar a participação de cada frequência absoluta em relação ao todo, que seria as 60 pessoas matriculadas, podemos calcular a frequência relativa, que em geral é dada em porcentagem e calculada da seguinte maneira. Então nós temos a frequência, que é a quantidade de vezes que cada elemento aparece, e a frequência relativa, que é dada em porcentagem. Bem, então como ela é calculada? Para calcular frequência relativa, nós pegamos cada frequência e dividimos pelo número total. Então, nós temos essa fórmula, tá? Que a frequência relativa é dada pela divisão da frequência pelo número total. Então, vamos aos exemplos. Nível iniciante. Nós temos 27 alunos matriculados no nível iniciante, dividido pelo total de 60, dá 0,45, que é 45%. Tá? O nível intermediário, nós temos 21 alunos matriculados em 60, 21 sobre 60 é a fração, dividindo 0,35 a forma decimal e 35% é a porcentagem. Como que eu faço para vir do decimal para a porcentagem? Basta multiplicar por 100, tudo bem? E o nível avançado é 12 alunos matriculados nesse nível, divididos por 60, dá 0,20, que é 20%. Bem, então nós vamos acrescentar à nossa tabela uma terceira coluna, que é a coluna da frequência relativa. Então, o iniciante tem 27 alunos, de 60, 45%. Intermediário, 21 divididos por 60, 35. E avançado, 12 divididos por 60, 20. Os mesmos cálculos que foram feitos nos slides anteriores. Tá? O que totaliza agora 100%. Tá? Esse número aqui é o total dos 60. Tá? Então, só pode ser 100% essa soma total. Tá? Em alguns cálculos, muitas das vezes nós precisamos fazer a questão de arredondamento da frequência relativa para que feche exatamente 100%. Eu trago mais para frente um exemplo em que é necessário fazer isso. Bem, também nós podemos incluir nessa tabela outras duas informações. A frequência acumulada, que nós vamos chamar de FA,
que é dada pela soma das frequências absolutas até um determinado dado. E a frequência acumulada relativa, FAR, que é um dado que é dado pela soma das frequências relativas até um determinado dado. Então vamos olhar a tabela com essas duas novas colunas. Então a frequência absoluta é agora acumulada. Tá? Na primeira linha eu não posso acumular com nada, então eu só repito 27 igual ao que está aqui. Né? No intermediário eu vou ter a informação acima, 27, mais a informação da linha correspondente, 21. Logo dá 48. Na terceira linha, eu tenho a informação anterior, 48, mais a informação da linha, 12, que dá 60. Tá? Então, já nessa penúltima linha, já eu consigo o total, que é 60. Na frequência acumulada relativa, é o mesmo encaminhamento. 45, eu repito, da frequência relativa. Na segunda linha, eu pego o valor da linha anterior e somo com o valor da linha correspondente, 35. 45 mais 35, 80%. Terceira linha, pego o valor total obtido na linha anterior, 80, e somo com o valor da porcentagem na linha que eu estou trabalhando, 20. 80 mais 20, 100%. Então, antes de chegar ao total, eu já tenho o valor de 100%. Beleza? Então, analisando a frequência acumulada e a frequência acumulada relativa, nós podemos tirar uma conclusão. Tá? 48 alunos, ou seja, 80% do total, estão cursando o nível inicial ou o intermediário. Então, 48 alunos refere-se à soma obtida dos alunos que cursam em nível intermediário e nível iniciante ao mesmo tempo. Tá? Então, 48 alunos, ou seja, 80% deles, do total dos 100%, estão matriculados ou no nível iniciante ou no nível intermediário. Tá? Essa é a importância de calcular a frequência absoluta acumulada e a frequência acumulada relativa. Eu já tenho essas informações já somadas. Perfeito? Bem, segundo exemplo. Em uma pesquisa realizada com funcionários de uma empresa, procurou-se identificar qual meio de locomoção cada um deles utilizava para chegar ao trabalho. Observe as anotações do pesquisador, elas estão em dados brutos. Tá? O que é um dado bruto? É as informações que foram coletadas, mas ainda não estão organizadas. Então vamos ver o exemplo. Então nós temos os dados brutos dos resultados. Observe. Então os meios de locomoção nós temos P, é o símbolo usado pelo pesquisador para definir quem anda a pé, tá? Para ir ao trabalho. O, que utiliza ônibus. A, o automóvel. B, a bicicleta. M, a motocicleta. E D, demais meios, patins e outros meios de locomoção. Bem, então as informações elas estão aqui. Note que não há uma ordem. B, B, O, P, O, A e assim por diante. Não há uma ordem ainda pré-estabelecida. Então os dados estão em dados brutos. Com essas informações eu não consigo visualizar com tanta facilidade as informações que estão ali. Tá? Eu não consigo tirar uma conclusão de imediato. Bem, eu vou adotar uma outra forma de organizar, tá? Que é o de hall de dados, que facilita bastante a nossa visualização. Então, a primeira coisa é fazer uma separação das informações ali. O que eu escolhi foi codificar por cores. Então, eu colori as informações do pesquisador, cada meio de locomoção com uma cor. Bicicleta, eu utilizei o amarelo, o ônibus, eu utilizei o vermelho, o automóvel, o azul e assim por diante. Note que ainda não está organizado da melhor forma possível, mas eu já consigo perceber a quantidade certinha, ou seja, a frequência de cada meio de locomoção. Tá? Uma segunda maneira de fazer isso era pegar a tabela anterior e organizar por ordem de letras. Tá? Eu organizei não por ordem alfabética, que seria uma opção, mas eu organizei pela ordem que aparece a maior frequência. Ou seja, o automóvel tem 12. Então eu coloquei ele em primeiro, depois eu listei o ônibus, em seguida a motocicleta, em seguida aqueles que utilizam o trabalho e vão a pé, a bicicleta por penúltimo e demais meios em última posição.
tá? Então, eu organizei a partir da frequência do maior para o menor, da ordem crescente de frequência para a ordem decrescente. Perfeito? Bem, então, dessa maneira, nós estamos organizando os valores em row. Bem, fazendo isso, qual o total de funcionários entrevistados? Bem, são 45 funcionários. Tá? Basta a gente somar a quantidade de cada item. Vamos construir agora uma tabela de frequência indicando a frequência absoluta e a frequência relativa de cada meio de locomoção utilizada pelos funcionários. Então, nós temos aqui a tabela com 3 colunas. Tá? A locomoção utilizada por funcionários de uma empresa, o título, o meio de locomoção, a pé, ônibus, automóvel, bicicleta, motocicleta e demais veículos. Eu utilizei os códigos do pesquisador. A frequência, então 6 andam a pé, 10 de ônibus, 12 de automóvel, 5 de bicicleta, 9 de motocicleta e 3 utilizam os demais veículos, o que totaliza o nosso 45. Tá? Bem, agora vamos calcular a frequência relativa, tá? Que é dada pela frequência dividido pelo total. 6 divididos por 45, 10 por 45, 12 por 45, 5 por 45, 9 por 45 e 3 divididos por 45. Tá? Então, na primeira linha, eu tenho 0,13333 e assim por diante. Tá? Eu aproximei para 13,3%. Multiplica esse valor por 100, eu tenho em porcentagem, 13,3%. Na outra linha, eu aproximei para 22,2%. Então, sempre que eu estou aproximando um valor, eu não utilizo o símbolo de igual, eu utilizo esse símbolo, que é o símbolo de aproximado, tá? Aproximadamente igual. Na terceira linha, 26,6%. Na quarta, 11,1%. Na próxima linha eu tenho 20% exato, né, que é 0,2 vezes 100, então 20%. E depois eu tenho 6,6%. Tá? Fazendo a soma da frequência relativa de cada linha, eu preciso fechar em 100. Bem, ora, não fechou em 100, fechou 99,8%. Tá? E agora? Bem, uma forma de arredondar para o 100% é fazer o acréscimo de 0,1 em 2 meios de locomoção. Como falta 0,2%, eu não vou acrescentar 0,2% em um só meio de locomoção. Eu vou dividir esse 0,2 em 0,1 e 0,1. Então, eu acrescento 0,1% em 2 dos meios de locomoção, para fecharmos, então, 100%. Claro que não é 0,1 em qualquer valor. Eu vou utilizar as normas da ABNT e do IBGE que nós vimos nas aulas anteriores. Então, seguindo as normas da ABNT, perceba que esse número eu não consigo arredondar para cima, tá? Porque é 13,3, o número que vem depois do 13 é menor do que 5, então permanece. Tá? O mesmo funciona aqui e o mesmo funciona aqui. Agora, note que para essa linha e para a última, eu tenho 26,6. Ou seja, depois do 6 vem um número maior que 5. Então, esse 6 eu posso mudar para 7. E esse 6, a mesma situação, eu posso mudar para 7. Então, é isso que eu fiz aqui. 26,7 e 6,7. Agora vai fechar 100%. Desculpa, pessoal, eu não alterei aqui na tabela, mas aqui é 100%. Tudo bem? Então, já podem fazer essa alteração. Até vou alterar aqui na apresentação, vocês vão saber exatamente o que foi feito. Então, fazendo arredondamento, deixa de ser 99,8 e passa a ser 100%. Tranquilo? Bem, vamos para algumas questões que eu vou propor a vocês, tá? E em seguida eu coloco alguns vídeos durante a semana explicando cada uma das questões, trazendo a solução passo a passo, tudo bem? Mas primeiro pensem, tirem as suas conclusões, se tiverem dúvidas anotem, e depois quando eu postar os vídeos com as resoluções, vocês verificam o que vocês fizeram, tá? Segue o material que eu disponibilizei aqui e tenta resolver. Então, exercício 1, o resultado de uma pesquisa realizada para registrar as idades dos alunos de uma escola estão registrados na tabela a seguir. Então, eu tenho a tabela, que é a idade dos alunos do 6º ao 9º ano, da Escola Estadual Luiz Vieira, em 2020. É uma escola fictícia, tá? Apenas para que a gente compreenda a situação
da distribuição de frequência. Então, a idade de 10 anos tem 12 alunos com essa idade, 11 anos, 18 alunos, 12 anos, 36 alunos, 13 anos, 42 alunos e 14 anos, 12 alunos. Então, o que eu peço a vocês é o total de alunos entrevistados nessa pesquisa, do sexto ao nono ano dessa escola. Item B, a frequência relativa correspondente a cada idade. Então, vocês vão criar uma nova coluna, vocês vão pegar essa tabela, colocar ela registrada em seu material e criar uma nova coluna com a frequência relativa. E item C, a porcentagem de alunos que possuem 10, 11 ou 12 anos de idade. Tá? Então, é a porcentagem. Nada mais vocês vão ter que fazer nesse item, calcular a porcentagem, tá, dos alunos que têm 10, 11 ou 12 anos, ou seja, calcular a frequência acumulada relativa, certo? Bem, a questão 2, vocês vão observar esse gráfico, que representa a quantidade mensal média de chuvas acumuladas em Manaus, tá? No Amazonas. Então, no mês de janeiro, nós temos 264 milímetros de chuva, em fevereiro 290, em março 335, em abril 311, maio 279 e em junho 115 milímetros de chuva. Tá? É uma informação do clima-tempo, tá? Registrado no dia 8 de agosto de 2014. Bem, então eu quero que vocês construam uma tabela de frequência e representem a frequência relativa, a frequência relativa acumulada e a frequência acumulada relativa da quantidade média de chuva acumulada em cada mês. Tá? Então, façam as 4 colunas das frequências de acordo com o gráfico disponibilizado no exercício 2. Tudo bem? Bem, a questão 3, os dados ao lado, refere-se ao número de pessoas que residem em uma amostra de 35 domicílios no bairro Esperança no primeiro semestre de 2019. Também é um dado fictício, apenas para que a gente compreenda a distribuição de frequência. Então, os dados estão aqui. Note que eles estão em dados brutos, não estão organizados do menor para o maior. Então, a primeira questão é vocês organizarem os dados em Hall e, em seguida, construir uma tabela de frequência, a frequência relativa, a frequência acumulada e a frequência acumulada relativa dos dados do Hall. Então, vocês organizam essa tabela aqui, que tem esses números, em Hall e depois constrói a tabela de frequências. Tudo bem? Bem, espero que vocês tenham entendido esse material. Tenho compreendido algumas das principais ideias envolvendo frequência relativa, frequência acumulada, tá? E eu sugiro que vocês agora tenham um tempinho para fazerem os exercícios e tirarem as suas dúvidas, tá? Ao longo da semana eu disponibilizo o material em vídeo da resolução das 3 questões, tudo bem? Então, um forte abraço e até a próxima aula.